Bom dia com alegria. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegraremos, nós nos regozijaremos nesse dia maravilhoso que o Senhor preparou para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Já estamos aqui no nosso quarto dia do nosso propósito. É tempo de milagres, é tempo de milagre na sua vida. E o tema de hoje é poderoso. O tema de hoje é o que você tem plantado hoje para colher amanhã. O tema hoje é plantando hoje para colher amanhã. Plantando hoje para colher amanhã. E a pergunta para você é: o que você tem plantado hoje para colher amanhã? Porque aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Em Gálatas 6:7 diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Essa palavra é poderosa. Em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, vamos orar. Vamos pedir para o Espírito Santo falar o nosso coração nessa manhã, nesse dia maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos. Peça para Ele, fala: Espírito Santo, fala o meu coração. Pai, na Tua presença que nós estamos, ó Deus, nessa manhã. E eu te peço, Deus, fala em corações, ó Deus. Chame, meu Deus, aquelas pessoas que o Senhor chamou para esse tempo, ó Deus, para me ouvir, ó Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, prepara esses corações, ó Deus, para que eles venham verdadeiramente receber a Tua palavra. Porque antes do milagre, Deus, acontecer, meu Deus, precisa da instrução. Precisa, meu Pai, do conhecimento da Tua palavra. Assim como o Senhor diz na Tua palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra, Pai. Meu Deus, quantas pessoas, Deus, não têm parado para ouvir, meu Deus, a Tua palavra. Meu Deus, e querem um milagre, mas não param para ouvir. Mas Espírito Santo, eis-nos aqui, Pai. Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, essa live venha alcançar multidões para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, que os olhos venham se abrir, ó Deus, e que eles venham conhecer a verdade, que é Jesus. Meu Deus, que é Jesus que liberta. Se conhecer a verdade, verdadeiramente sereis livres. Meu Deus, diz a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abre o entendimento, Pai, para que nós possamos, ó Deus, plantar, meu Deus, uma semente, meu Deus, saudável em cada coração, ó Deus. Que o Senhor, meu Deus, me dê as palavras, ó Deus, para plantar nesses corações, ó Deus, em nome de Jesus. E que traga, meu Deus, colheitas, meu Deus, que traga colheitas, meu Deus, multiplicadas, meu Deus, sobre essas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, colheitas de milagres. Colheitas, meu Deus, de milagres, meu Deus, sobre essas vidas. Meu Deus, é que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia com alegria, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa falar a cada coração. Bom dia, irmã Sueli, já comecei aqui. Que o Espírito Santo possa falar o nosso coração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Que verdadeiramente nós venhamos absorver as sementes que vêm do alto, que vêm do Senhor. Hoje é dia de plantar para colher amanhã. Hoje é dia de você plantar para colher amanhã. O que você tem colhido hoje é o que você plantou ontem. Quando nós plantamos, nós podemos até escolher as sementes, mas quando vem o fruto, não tem como escolhermos os frutos, porque aquilo que o homem semear, isso vai colher. Tá lá, a nossa palavra de hoje está lá, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Eu te peço, traga um caderninho, traga um papel para você anotar, para não perder nada. Nada que o Espírito Santo me usar para falar. Me usar, a hora que cair a ficha sua, você pega e anota. Anota, isso é importante, você fazer a anotação. Eu não venho aqui falando algo aos ventos, não. Tudo eu anoto. Eu faço um esboço, aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração, eu venho cá e passo para você. Porque hoje tá tudo mastigado. As pessoas hoje, tudo elas, é só perguntar pro Google, Chat GPT, já vem tudo pronto. Mas o que vai fazer a diferença é aquele tempo que eu fico com Deus, que eu fico em conexão com Deus, a revelação que o Espírito Santo me dá. Isso que vai mudar a sua vida, isso que vai trazer revelação para o seu coração e mudança verdadeiramente de vida na sua vida. Então, que aquilo que o Espírito Santo me usar para falar nesses dias
ao seu coração esses 21 dias, entendeu? Absorva, guarda no seu coração, anota, para você verdadeiramente viver a palavra. Em nome do Senhor Jesus. Então, o tema de hoje, da nossa mensagem, é o quê? Plantando hoje para colher amanhã. O que você tem plantado hoje? O que você tem plantado hoje para você colher no dia de amanhã? A vida, ela é feita de sementes. Eu já até li um livro que fala sobre sementes. Tudo que nós fazemos são sementes. Tudo que você faz, o ato de fazer, o ato de falar, tudo é semente. Tudo que nós fazemos são sementes. Então, qual a semente que você tem lançado hoje? Qual a semente que você tem plantado hoje? O que fazemos hoje é o que nós vamos colher amanhã. Aquilo que o homem plantar, isso certamente se fará. Não tem como você fugir da colheita. Tem como você escolher as sementes, mas escolher a colheita não tem como. Então, cada palavra nossa, cada atitude nossa são sementes. Cada atitude sua. Bom dia, gente. Vai chegando aí, em nome de Jesus. Eu te peço, convide mais mulheres, convida mais pessoas. Isso aqui não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Espírito Santo. Tem a ver com Deus. Tem pessoas que você chama e elas não vêm. Mas é preciso ter um esforço da nossa parte. Devemos chamar muitas vezes. Deus, ele é um Deus misericordioso. Deus, ele é um Deus paciente. Então nós devemos também ser pacientes. Chamar pessoas para viver verdadeiramente tempos de milagres. Assim, sempre quando eu falo, não é crer no milagre. O milagre, às vezes você até crê, já viu pessoas curadas, viu pessoas com a vida transformada, mas eu quero levar você a crer no Deus que faz milagres. No Deus que faz milagres. Em Jesus. Jesus faz os milagres. Mas você precisa crer no Deus que faz milagres. É viver o impossível. Para Deus, nada é impossível. Hoje nós já estamos no nosso 4º dia. Tem pessoas que vão vir aqui na live no 10º dia. Do 10º dia já começa a aparecer. Porque é assim. Devemos ter paciência com as pessoas. Assim como Deus é paciente conosco. Não é verdade? Então, o primeiro dia nós estudamos o quê? O Deus do impossível. No 2º dia, nós estudamos viver o hoje com fé. É viver cada dia. O pão nosso de cada dia. O maná que desce do céu é para hoje. Essa palavra aqui é para hoje. Leva ela para a vida. Leva ela para o dia inteiro para você. Se você está num propósito, você tem que entrar, mergulhar nesse propósito. Para que você verdadeiramente veja o sobrenatural de Deus na sua vida. E antes de acontecer o milagre, coloca isso no seu coração, tem que haver o ensino. Se você não receber a instrução, assim como eu disse agorinha, se você não receber a instrução, você não vai obter o milagre. Porque antes de Jesus fazer qualquer milagre, a multiplicação de pães e peixes, Jesus, ele o quê? Ele ensinava, ele estava ensinando. Jesus, ele ia na sinagoga o quê? Ensinando. Antes de haver um milagre, tem que haver um ensinamento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade por trás da letra, a palavra viva, que mexe no seu coração, que te traz um desconforto às vezes, isso que vai produzir um milagre na sua vida. Então o quê? Cada atitude nossa, voltando aqui para a mensagem, cada atitude nossa são sementes. Tudo que você planta é o que você vai colher. Vivemos numa vida de princípios, num mundo de princípios. Não tem como Deus passar por cima dos princípios. Se o homem planta, ele vai colher. Deus, ele não quer que você plante sementes podres, sementes que vai trazer sofrimento para você. Ele quer que você semeie coisas boas, faça o bem. É aquele negócio, faça o bem sem olhar a quem. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer aquilo que Deus, ele espera de você. Devemos fazer o bem. Porque a colheita, ela vai vir. Quando você faz o bem, é impossível a colheita não vir sobre a sua vida. E fazer o bem, eu quero levar você a refletir que fazer o bem não é ser boazinha.
tá? Muitas mulheres pensam que tem que ser boazinha, fazer o bem, ser boa. Nós devemos ser boa, mas boazinha não. Você não pode conformar com o pecado. Você não pode conformar com as coisas erradas do mundo. Você tem que ser boa, mas não boazinha. Então você tem que fazer o quê? O bem. Não dá pra mim fazer essa mensagem toda aqui pra você entender a diferença de boa com boazinha. Não devemos ser boazinhas. Devemos fazer o bem. Ter boas atitudes, levar... eu falo boazinha por quê? Porque às vezes tem mãe que é muito boazinha. Sabe aquela... Eu vou te dar esse exemplo. Tem pessoa, mãe, que é muito boazinha, passa muita mão na cabeça do filho e o filho não cresce. Hoje o que nós mais vemos são crianças, o quê? Crianças rebeldes, criança que não aguenta ver o não suporta ver o não da mãe, fala não, isso não, isso não. Não, nós devemos ser boa, não boazinha. Devemos disciplinar as crianças, devemos disciplinar, não disciplinar, mas ser opositor às vezes do nosso marido. O que? Positivamente. Nós somos opositora. Não é que o marido tá ali num caminho errado e você passa a mão na cabeça dele, ele não vai mudar. Então nós somos usada pelo Espírito Santo para o quê? Para impulsionar até mesmo o nosso marido, para impulsionar os nossos filhos a crescerem. Então tem uma diferença de ser boa e boazinha. Não podemos ser boazinha. Devemos ser boa, como Deus é bom. Assim como Deus também é conosco. Deus também nos repreende. Deus também, Ele puxa a nossa orelha. Nós também devemos fazer o bem assim também. Às vezes é um parente seu que precisa de uma palavra mais forte da sua parte. Fala, filho, acorda para a vida. Filho, vai estudar. Filho, vai fazer isso. Para o bem dele. Isso é ser boa. Isso é plantar uma boa semente na vida do outro. Hoje nós vivemos numa geração fraca. Numa geração muito fraca, que elas não aguentam o tranco, não aguentam uma palavra mais dura. É necessário, às vezes, falarmos uma palavra mais dura. Hoje em dia, o que nós mais vemos também, homens fracos, homens que não são cabeça, que não é a direção da casa, que não é o cabeça da casa. Hoje o que nós mais vemos são homens e mulheres fracas. Mas nós nos levantamos nesse tempo para plantar boa semente. E às vezes a semente que eu estou plantando em você agora vai trazer um desconforto. Porque hoje o que nós mais vemos são pessoas assim. Devemos sim plantar semente de acordo com aquilo que Deus colocar no nosso coração. Semente boa para despertar essas pessoas. Deus, Ele te desperta agora. O que você tem plantado? Você tem sido boazinha ou você tem sido boa? Ou você tem sido bonzinho demais, ou você tem sido bom? Devemos ter esse conhecimento na nossa mente, no nosso coração. Em nome de Jesus, aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Se você for boazinha com o seu filho, boazinha, passar a mão, não sei porque que eu tô falando isso, mas amém. Você passar a mão na cabecinha dele e não, filho, tá bom, deixa aí. O filho fica acomodado. Aquele filho que dorme até meio-dia, aquele filho que não quer nada com nada, se você ficar mãe, passando a mão na cabeça dele, ele não vai crescer. Tem que sacudir para agir para a vida. Tem que agir para a vida. Não podemos conformar com os erros. Temos que despertar. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai o quê? Ceifar. Bom dia, Aldina. Hoje você acordou, né? Eita, glória. Então devemos o quê? Semear, ter sementes sim, mas sementes que vão o quê? Produzir colheitas abundantes, colheitas certas para a nossa vida. Não adianta, eu falo exemplo meu, eu já errei muito com os meus filhos. Eu já errei muito com os meus filhos. Porque eu sempre passei a mãozinha na cabeça. E às vezes eu não puxei como deveria. E eu me arrependo disso. Conselho para você, mãe. Principalmente para as mulheres. Eu sei que eu vou alcançar mais mulheres. Não passa a mão na cabeça do seu filho, não. Seja uma mãe boa, não boazinha. Não seja boazinha. Às vezes, para você ser boa, você vai desagradar. Você vai trazer desconforto
para o seu filho, para o seu marido, para aquele ente querido. Às vezes você vai incomodar. Não seja boazinha, seja boa. Plante boas sementes. E plantar boas sementes não é fazer o bem como boazinha. Não sei se vocês estão me entendendo isso aqui. Plantar boas sementes não é conformar com o erro da outra pessoa, mas é ser boa para levar a outra pessoa para um próximo nível, para crescer, para desenvolver. Às vezes não sempre o Espírito Santo nos usa, a mulher mais sensível ao ensino, à compreensão, para poder ajudar o seu marido, ajudar os seus filhos. Então é necessário que nós plantemos boas sementes na nossa casa, com os nossos filhos, plantar sementes no nosso casamento. Às vezes você é mulher rixosa, não dá bom testemunho. Tá na hora de você ser exemplo na sua casa, plantar boas sementes. Se você quer obter um milagre, assim como eu disse no início, antes do milagre vem o ensino. Se você não praticar o ensino, não vai obter o milagre. Jesus, antes de operar os milagres, ele ensinava. E a pessoa acreditava no ensino de Jesus e obtinha o milagre. Que você possa obter o milagre na sua vida. O exemplo que eu quero dar para você hoje é da viúva de Sarepta. Eu tenho até um vídeo no Instagram aqui falando sobre da viúva de Sarepta. Depois você vai lá e ouça esse vídeo. A viúva de Sarepta. Ela estava destinada ao quê? A morrer. A morrer, porque ela só tinha um pouquinho o quê? De farinha e um pouquinho de azeite. E veio o profeta e pediu para ela. Eu tô resumindo a história aqui. Ela falou assim, perguntou para ela: o que você tem? Me dá um copo d'água. Primeiro pediu a água e depois pediu o pão. Me dá um pouco de água, um pouco de pão. E ela falou assim, aí ela desabafou pro profeta. Falou assim: mas eu não tenho. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer o pão e eu vou comer e dar ao meu filho e depois esperar a morte. Mas aquele profeta Eliseu, ele diz para ela, a história tá lá em 1 Reis 17, de 8 ao 18, a viúva de Sarepta. E ele pediu para ela, falou assim: olha, faz para mim, depois faz para o seu filho. E ela somente obedeceu. É interessante. Ela ouviu o profeta falando e só obedeceu. Palavra para você hoje. Você tá me ouvindo falar? Eu estou sendo boca de Deus para você aqui hoje. Só obedeça. Só obedeça. Só obedeça. Ela fez o pão. Ela confiou tanto em Deus que ela fez o pão e deu primeiro pro profeta. Ela deu primeiro pro profeta. Assim como ele falou: olha, faz para mim e depois faça para você e seu filho. E ela obedeceu a Deus. E ela, o que aconteceu? Ela colheu. Uma colheita abundante na vida dela. O azeite não faltou. A farinha não faltou. Não faltou. Por quê? Porque ela plantou. Ela plantou na vida do outro. Na vida do profeta. Nós precisamos plantar na vida do outro. Você fala assim: ah, mas eu tenho tão pouco, como é que eu vou dar? Deus vai fazer multiplicar. Deus vai fazer multiplicar. Às vezes a pessoa ela tá precisando de quê? De uma palavra amiga. Às vezes a pessoa ela tá precisando de um vamos dizer, de um empurrão carinhoso para ela agir na vida. E você fica com a boca calada, você não fala, você não faz. Deus, ele conta conosco. Com pouco que você tem. Com pouco de conhecimento que você tem. Ah, mas eu não conheço a Bíblia, eu não conheço nada. Você conhece Deus. Já é o bastante. Semeie na vida das outras pessoas. A viúva, ela tinha pouco. A viúva tinha pouco. Depois lê a história, porque senão vai ficar estendida a live. A viúva, ela tinha pouco. Mas semeou com confiança.
Ela tinha pouco. Você acha que eu tenho muito? Eu não tenho, mas o pouco que eu tenho eu dou pra você. Eu tô plantando semente no seu coração. Semente no seu coração. Então ela confiava em Deus. Ela confiou em Deus. Ela semeou com confiança em Deus. Semeie também com confiança em Deus. E assim como eu falei, não seja boazinha, mas seja boa. Assim como Deus é bom. E às vezes tem situação na nossa vida, você fala assim, meu Deus, mas se o Senhor é bom, por que isso está acontecendo comigo? Se o Senhor é bom, por que eu estou passando esse problema com as minhas finanças, com o meu casamento, com os meus filhos? Deus, Ele é bom. Creia nisso. Deus, Ele é bom. Deus, às vezes, nos permite passar por um período no deserto para nos disciplinar. Coloca isso no seu coração. Para nos disciplinar, assim como nós corrigimos os nossos filhos. No momento que nós corrigimos, esse fica com bicão, esse fica bravo. Mas aquilo ali é pro bem dele. É pro bem dos nossos filhos. Ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Às vezes tem situações na nossa vida que é Deus usando. Não que Deus manda, porque Deus ele não é mau, ele não manda tentação, ele não manda provação. Mas ele usa daquela situação que nós estamos passando para fazer que nós venhamos o quê? Crescer. Coloca no seu coração no dia de hoje a sua obediência. Obediência. A sua obediência abre porta para o milagre. A sua obediência a Deus, ela abre porta para o milagre na sua vida. Deus, ele transforma a escassez em abundância quando nós confiamos nele. Deus, ele transforma a sua escassez hoje. Às vezes você está com escassez na sua área financeira. Às vezes você está com escassez no seu casamento. Seu casamento está uma derrota. Às vezes são os seus filhos que não te obedecem, estão desobedientes. Às vezes é um vizinho que te dá só trabalho. Não sei aquela escassez que você tem enfrentado hoje. Não sei se é escassez, não sei se é falta de saúde. Às vezes você só fica doente. Às vezes você só fica padecendo, humilhado, humilhada. Não sei a escassez que você tem enfrentado hoje. Mas Deus, ele vai colocar você na abundância. Deus, ele vai colocar você na abundância que se você tão somente confiar nele. Confie em Deus. Se Deus liberou uma palavra no seu coração, confie nessa palavra. Confie nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Assim como eu pedi para você, para ter um caderninho, ter um papel. Pega um papel aí agora. Pega um papel. Em nome de Jesus. Pega um papel e escreva nesse papel. Escreva agora nesse papel. Quem tomou café hoje? Café sem açúcar, viu, meninas? Escreva no papel aí. Escreva no papel o que você deseja plantar hoje. O que você deseja plantar hoje? Às vezes até hoje você tem sido muito boazinha. E às vezes o recado para você hoje, Deus está falando no meu coração, é para você ser boa. É para você ser uma pessoa que verdadeiramente vai ajudar o seu marido, ajudar os seus filhos a crescer. Por bem da sua família. As pessoas elas têm um raciocínio muito errado de ser boa e ser boazinha. Tá na hora de você ser boa. Plante aí. O que você quer plantar? Uma oração por alguém? Alguém tá precisando de uma oração? Um ato de bondade? O que você precisa plantar hoje? Um ato de bondade. Despertar alguém. Ser boa. O que você precisa? Uma declaração de fé. Declare agora. Escreva no papel. Jesus Cristo te dá saúde, minha querida. Ele te dá saúde, em nome de Jesus. Escreveu? Agora coloca no seu coração. Coloca no seu coração. Se não der tempo para você, depois você vai lá no YouTube, pega essa live de novo e faça isso. Isso faz sentido. Escuta o que eu tô te falando. Faz sentido na sua vida. Pega na mão e fala assim, ó. Hoje eu planto sementes de fé. Declare, fale com a sua boquinha. Fala, hoje eu planto sementes de fé.
para colher milagres amanhã. Plante hoje. O que você escreveu aí? Fala assim, hoje eu vou plantar essa semente para mim colher esse milagre amanhã. Lembre-se, aquilo que você plantar, isso certamente você o quê? Ceifará. Isso certamente você vai pegar e de forma abundante, porque Deus ele tem mais para te dar. Muito mais para te dar. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Se você puder, feche os seus olhos. Pai, eu oro, ó Deus, nesse momento, para cada semente, ó Deus, que essa pessoa escreveu, meu Pai, nesse papel, ou até mesmo que pensou nessa hora. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Meu Deus, que haja uma colheita, Deus, abundante. Meu Deus, que haja um manifestado Senhor, Pai, sobre essas vidas, ó Deus. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, que eles venham provar, que elas venham provar e ver que o Senhor é bom. Meu Deus, em nome de Jesus, elas que hoje plantam a semente de fé, meu Deus, amanhã elas vão colher, meu Deus, milagres para a honra e glória, Pai, do teu santo nome, em nome de Jesus. E você que recebe, fala assim, eu recebo. Eu recebo, receba aí, em nome de Jesus. Amém? Então a mensagem de hoje, a palavra de hoje é Gálatas 6:7. Anota aí, Gálatas 6:7. Aquilo diz assim, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem como você plantar ódio e colher amor. Não tem como você plantar, vamos dizer, plantar discórdia e colher paz. Não tem como. Aquilo que o homem planta, ele vai o quê? Colher. Eu quero que você coloque isso no seu coração nesse dia. Não desanime de plantar, tá bom? Eu sei que é desafiador, não é fácil. Eu vou falar um negócio pra vocês, no dia da adversidade, no dia que tudo tá dando errado, nesse dia é que você tem que plantar boas sementes. Nesse dia que você tem que guardar a sua língua de murmurar, de reclamar, até mesmo contra Deus. Nesse dia desafiador é que você tem que plantar boa semente, fazer boas ações. Porque o tempo certo, no tempo certo, você vai colher. Não é amanhã. Às vezes a gente planta hoje e você quer já colher daqui a pouco, né? Não, você planta, espera. Só espera, porque Deus ele não tem pressa. Deus ele tem perfeição. Ele tem perfeição para você. Então no momento de aflição, no momento mais desafiador na sua vida, plante boas sementes. Plante boas sementes. Se você ainda não faz parte do grupo Tempo de Milagres, vai lá. Né? Eu vou deixar no link depois aqui no Instagram. Vou deixar lá no Stories de novo. Aí você clica, entra lá. Convida mais pessoas. Convida mais pessoas. Assim como eu disse, às vezes você tem que convidar umas 10 vezes ou mais para a pessoa entrar. Não tem importância não. Pode entrar até no último dia. Pode entrar. Só basta uma palavra. A pessoa recebeu uma palavra. A revelação do alto veio. Isso é que importa. Então você que não entrou no grupo, eu deixei lá aberto para você colocar mais pessoas, se você sentir no coração. Não coloque aquelas pessoas que não queiram entrar. Eu te instruo, o que você faz? Você copia o link do grupo e manda para a pessoa. Aí se a pessoa quiser, ela mesmo entra. Tá bom? Ela mesmo clica e entra. Fala assim, olha, esse aqui é um link de uma doida lá que tá fazendo um negócio. Pode falar. A mulher lá que fala lá, ela tá falando um tempo de milagres. Entra lá, vai ser bom. Em nome de Jesus, vai lá e manda para essa pessoa e deixa ela entrar. E deixa lá os curiosos entrar, porque o Espírito Santo ele quer pescar, tá bom? Essas pessoas em nome de Jesus. Tá na hora de nós pescarmos. Tá na hora de nós levarmos pessoas para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele está voltando, então ele tem pressa em salvar os seus. Amém? Em nome de Jesus, então entra lá no grupo, põe pessoas lá, assim como eu disse, instruo você para a pessoa mesmo entrar, tá bom? Para não acontecer que as pessoas vão saindo depois. Me colocou aqui, eu não queria, entendeu? A pessoa tem que querer entrar. Ela entra e tudo bem. Apesar que alguns eu coloquei lá,
meio forçado, mas não saíram não. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Então, é tempo de milagres. Então, entre lá e viva esse propósito, tá bom? Com a gente, em nome de Jesus. Viva esse propósito comigo, em nome de Jesus. Segura na minha mão, vamos juntas. Basta uma palavra, em nome do Senhor Jesus, para que venha fazer a diferença na nossa vida. Basta uma palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos encerrar essa live de hoje. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Pai, obrigada, Deus, por esse momento na tua presença. Pai, eu te peço, Pai, nessa manhã, guarda cada semente, ó Pai, que foi plantada aqui. Meu Deus, cada palavra, Deus, que eu disse, meu Deus, dirigida pelo Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que venha ser plantada em cada coração. Que esse coração, meu Deus, venha ser um coração com a terra fértil. Meu Deus, que venha produzir, meu Deus. Meu Deus, essa semente, que venha, meu Deus, germinar essa semente. E essa semente venha se tornar uma árvore frutífera, Pai, cheia de fruto, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, transforma em colheita, Pai, cada semente. Eu te peço, Deus, nesse dia. Meu Deus, é para a honra e glória, meu Deus, do teu santo nome, Deus, aqui eu oro, em nome de Jesus. E que se você recebe, fala assim, eu recebo, em nome de Jesus. Você recebeu a semente, guarda essa semente no seu coração e pratique, para que ela venha produzir uma colheita abundante na sua vida. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Traz mais pessoas para essa live. O povo acorda tarde, tem que acordar cedo. Amém? Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Se sintam amadas por mim. Se sintam amadas por nosso Pai de amor e bondade. Ele te ama. Faça desse dia um dia extraordinário na sua vida. Viva com alegria no rosto. Sorria. Sorria, porque Deus, Ele está olhando para você. Amém? Viva o milagre de Deus nesse dia. Esse dia já é um milagre. Esse dia já é um presente de Deus para você. Se alegre nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Se regozije, se alegre nesse dia, em nome de Jesus. Beijo no seu coração e até amanhã.